Olá, meninos, bom dia. Hoje é a nossa avaliação global, então eu vou passar aqui toda a explicação, né? Vamos fazer a leitura das 10 questões para que vocês possam entender o que está sendo solicitado em cada uma delas. Vamos lá? Primeira questão. Conhecer com precisão a posição dos corpos celestes se revelou muito importante para a determinação do calendário e para a orientação em viagens. Isto certamente resultou num grande estímulo para a pesquisa no que hoje chamamos de astronomia e na busca de um conhecimento que explicasse o comportamento desses corpos. Próximo ao ano 150, Ptolomeu propôs uma maneira de como entender o movimento dos corpos celestes, baseado na física de Aristóteles. Essas hipóteses sobrevivem durante muitos séculos e só começam a ser superadas por Copérnico em 1543. Muito deste conhecimento é considerado como uma formalização do senso comum. Por isso é importante entender as razões para o seu surgimento, bem como a sua superação. Vamos lá. Letra A. Determine qual modelo cosmológico Ptolomeu apoiava e indique outros pensadores que defendiam o mesmo modelo que ele. Então, nós vimos, né, inclusive na nossa aula de revisão, sobre os modelos descritos, né, desde o início até os dias atuais, quais foram descritos e qual o mais aceito. Qual o modelo que Ptolomeu apoiava? E aí, depois de citar esse modelo, você vai indicar outros cientistas, né, outros pensadores que apoiavam o mesmo modelo apoiado por Ptolomeu, ok? Na letra B, descreva quais fenômenos naturais observados pelas pessoas da época fundamentavam a maneira de Ptolomeu entender o movimento dos corpos celestes. Então, antigamente, essa maneira da gente entender como os corpos celestes se movimentavam era bem diferente das formas atuais. Por quê? Né? Quais eram os fenômenos naturais? Como era essa observação feita pelas pessoas lá na época que permitiam que se acreditasse no movimento dos corpos celestes de acordo com o que foi descrito por Ptolomeu, ok? Vamos lá para a questão 2. Tem aqui uma tirinha e na tirinha está falando assim: os planetas giram em órbitas elípticas. Mas espere, se eu voar bem rápido ao redor da Terra e fizer ela girar ao contrário, posso fazer voltar o tempo. Aí então poderei salvar a humanidade e... Mãe, o Heitor vomitou no tapete. Claro, né? De tanto que rodou, ficou tonto, enjoou, né? Mas vamos lá. Na charge, identifique dois conceitos tratados sobre movimentos da Terra. Então, aqui fala de dois movimentos que a Terra faz. E aí você vai identificar quais são esses movimentos aqui, na letra A. E na letra B, diferencie os dois conceitos com os quais o Heitor se confundiu. Ou seja, você identifica aqui os movimentos e aqui você vai explicar cada um deles. Eu aconselho a você repetir aqui o nome. Por quê? Por exemplo, vamos supor que aqui eu estava pedindo duas frutas que eu uso para fazer uma vitamina. Aí eu botei banana e maçã. E aqui eu tenho que explicar qual eu coloco, como é que eu faço. Aí eu colocaria banana porque tem potássio e maçã porque tem cálcio, tá? Então repita o conceito antes de explicar. Para se você trocar a ordem, não ficar assim dando dificuldades na hora da correção, ok? Vamos lá. Questão 3. Cite 3 equipamentos usados na astronomia. Foram diversos que nós vimos, meninos, desde um lá mais simples até diversos que são
utilizados até os dias atuais, ok? Número 4. Utilizando-se de legendas, esquematize como ocorrem os dois tipos de movimentos executados pelo planeta Terra. Então, a gente está recapitulando a questão 2. Só que agora você vai fazer legendas. Para quê? Para você demonstrar como são esses movimentos, tá? Da forma mais criativa aí que você conseguir, para você deixar esse registro, ok? Ah, Ana Lúcia, eu estou com extrema dificuldade. Então, detalhe, escrevendo mesmo, se você não conseguir fazer por conta da digitação, não conseguir fazer usando as legendas, detalhe na escrita e aí aproveite para colocar o que esses movimentos vão causar, quanto tempo esses movimentos demoram, para você colocar uma resposta bem completa sobre os movimentos executados pelo planeta Terra. Combinado? Vamos lá para a próxima. Quais são as 4 fases da Lua? Simples, né? 4 fases da Lua, você pode escrever ou aqueles nomes bem completinhos ou mais simplificados, como a gente usa popularmente, tá? Agora as questões para marcar. Lembrem-se que em cada uma dessas, vocês vão marcar somente uma opção, combinado? Então vamos lá. Questão 6. Qual dos astros a seguir é luminoso? Então, primeira coisa que eu preciso, saber o que é um astro luminoso. E aí você vai em seguida marcar Sol, Terra, Marte, Júpiter ou Europa. Questão 7. Qual dos seguintes instrumentos foi o primeiro a ser usado para observar o espaço? Então, aqui, todos os instrumentos são utilizados para observação do espaço, mas qual foi o primeiro? Foi a luneta, o telescópio, o espectroscópio, o radiotelescópio ou o telescópio espacial? Questão 8. O sol da meia-noite é um fenômeno que ocorre em alguns países em certos dias, fazendo com que não haja noite. O motivo da ocorrência desse fenômeno é a inclinação do eixo de rotação da Terra, a interrupção do giro da Terra em torno do Sol, o aumento da intensidade do brilho da Lua iluminando a Terra, a redução da velocidade de giro da Terra em torno do seu próprio eixo, ou a reflexão da luz solar na Lua em alguns países, causando um período sem noite. Então, por que o sol da meia-noite ocorre? Qual dessas 5 possibilidades está justificando a ocorrência do sol da meia-noite? Vamos lá, questão 9. O eclipse lunar ocorre quando? Então, o que eu preciso saber? Quem é que se esconde, já que eclipse é alguma coisa que se esconde. Sabendo quem se esconde, aí eu vou pensar na disposição dos astros, né? Então, o eclipse lunar ocorre quando a Terra está entre o Sol e a Lua, quando a Lua está entre o Sol e a Terra, quando o Sol está entre a Lua e a Terra, quando a Terra se alinha com Vênus e Marte ou quando a Terra está entre a Lua e Vênus? E a nossa última questão, qual ou quais fatores influenciam diretamente na ocorrência de estações do ano? É apenas o movimento de rotação? É apenas o movimento de translação? É apenas a inclinação do eixo da Terra? É a inclinação do eixo da Terra mais o movimento de rotação? Ou é a inclinação do eixo de rotação da Terra mais o movimento de translação? Então, você pode ter mais de uma opção aí que não esteja errada, mas o que está sendo pedido aí é a que está mais completa, porque ele está pedindo qual ou quais fatores que vão influenciar diretamente na ocorrência das estações do ano. Se tiver mais de um fator, todos os fatores que influenciam. Se for somente um fator, aquele único que influencia. Ok, meninos? Acredito que
A prova está bem simples, bem de acordo com tudo aquilo que nós vimos no decorrer do caderno 1. Então, releiam a prova, sentem-se num local tranquilo para vocês fazerem a leitura com cuidado, preencham com calma, enviem a prova somente depois de confirmarem que tudo está devidamente preenchido e da forma que você julgar que é a mais correta e a mais completa. E assim que você terminar, vá lá no nosso grupo do 7º ano do WhatsApp, coloque o seu nome e diga que terminou a prova de ciências. Combinado? Por hoje, então, é só, meninos. Boa prova e até quinta!